pessoas! Como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus. Eu sou Nadia Araújo e voltei hoje com o Aconteceu Comigo, que é o quadro aqui onde meninos e meninas enviam suas experiências de vida, compartilham coisas boas e coisas ruins em geral que aconteceu na vida delas. Quem quiser participar, manda um e-mail para mim, por favor, escreve lá se você quer ou não que sua identidade seja exposta aqui, tá? E vamos lá trocar experiências. Mas antes de eu começar a ler a história de hoje, eu quero agradecer muitíssimo a quem está indo lá no Instagram, quem está me seguindo lá. Muito obrigada, ajudar meu sonho de arrastar o dedinho para cima. Muito obrigada aos que já foram lá. Quem não foi ainda, por favorzinho, vai lá, me segue, tá? Outra coisa, eu criei também um grupo no Facebook, onde a gente pode trocar umas ideias sobre os boys, magia das Arábias, sobre experiências na vida, sobre coisas do dia a dia, enfim. Vou deixar aqui na descrição o endereço do grupo. Quem não faz parte, vai lá também. Vai ser mais uma sala pra gente trocar umas ideias, tá? Sem mais demoras, vamos à história de hoje, que é uma história belíssima, que tem muito a nos ensinar. Ela diz o seguinte: olá, minha querida Nadia, primeiramente venho parabenizá-la pelo lindo trabalho de aconselhamento que você tem feito para as mulheres aqui no seu canal. E acredito que até para muitos homens também, seus conselhos estão sendo úteis. Bem, espero que minha história seja útil para alguns aqui. Irei começar quando eu conheci o meu ex-marido brasileiro. Eu conheci em um restaurante há 26 anos atrás. Eu tinha apenas 13 anos, prestes a completar 14 e ele 21. Apenas ficamos na paquera, depois resolvemos namorar sério. Até que ele veio pedir meus pais para que pudesse me namorar em casa. Naquela época era normal fazer isso. Então namoramos por 4 anos. Nesse tempo nosso namoro sempre foi de brigas e ele sempre muito controlador. Nesses 4 anos de namoro, apesar das brigas, nunca chegamos a terminar. Eu sempre escutava algo que ele tinha aprontado, as pessoas vinham até mim e diziam sobre traições. Mas eu, como era muito nova e ingênua, sem experiência nenhuma, contava para ele, e ele sempre me dava desculpas e dizia que isso eram as pessoas que tinham inveja do nosso namoro, e eu acreditava. Depois de 4 anos juntos, resolvemos nos casar na igreja, como uma princesa. Sempre foi meu sonho e assim aconteceu. Eu me lembro da nossa primeira briga, poucos dias depois de casados. Ele virou os móveis da sala de cabeça para baixo. Os anos foram passando e tive meu primeiro filho. Nunca tive a presença dele em consultas de pré-natal ou ultrassom. Quando chegou o dia do meu bebê nascer, ele estava lá, mas no dia da minha alta do hospital, ele não foi. Meus pais foram me buscar no hospital. Nesse período, estávamos morando com meus pais. As brigas eram constantes. Ele com as saídas dele noturnas, que eu nunca sabia para onde iria. Chegava tarde, 2, 3 da manhã, mas sempre tinha desculpas de que estava em um bar com amigos. Eu sofria muito com aquela situação. Engordei muito na minha gravidez. Me sentia um lixo. 8 meses se passaram e fomos morar em uma casa alugada. Ele sempre me agredia verbalmente perto das pessoas ou em casa. E algumas vezes fisicamente. Me lembro até hoje da cabeçada que ele me deu no meu nariz. Eu fiquei com hematoma no rosto sem poder sair de casa por algumas semanas. Eu só sabia chorar. E tinha vergonha de contar para meus pais. Eu era muito nova, eu tinha medo dele. Alguns anos se passaram, construímos uma casa muito boa. A minha vida e minha visão estaria maravilhosa. Casa própria, carro, marido e um filho. Engano meu. Aí que meus problemas começaram a piorar. Ele com as saídas noturnas e eu em casa com meu filho. Ele chegava às vezes no dia seguinte. Minha gente, olhando isso aqui, chega a me dar falta de ar. Já imaginou o que é que essa mulher não sofreu com isso? 6 anos depois engravidei novamente e era uma menina, e como sempre tudo se repetiu. Nada de acompanhamento em consultas e ultrassom, nada. Uma gravidez praticamente sozinha, mas minha bebê era linda e eu estava feliz. E as traições dele continuavam e eu nunca tive a certeza, mas as conversas das pessoas sempre chegavam aos meus ouvidos. Supostas traições. Bem, montamos
comércio juntos, e as saídas, humilhações eram constantes. Até que um dia, depois de 14 anos de casados e quase 18 anos juntos, em 2012, eu dei um basta. Depois dele ter me humilhado na frente de clientes da loja, saí de casa e disse para ele: você perdeu a oportunidade de ter para sempre uma grande mulher na sua vida. E nunca mais voltei para ele. Naquela época eu já sabia dirigir e era independente, tinha emagrecido e estava muito bem. Sabe, aquele dia me senti liberta, pois no meu casamento não tinha amor pela parte dele, não tinha carinho. Ele com várias mulheres e me deixava em casa e só voltava depois de 3 dias e com desculpa de que eu era culpada por sempre arrumar problemas, mas aquilo tinha acabado. No divórcio ele preferiu que eu ficasse com o comércio e ele com a casa. Então aceitei, pois do comércio eu poderia fazer dinheiro e refazer minha vida. Ele sofreu muito com a separação, emagreceu horrores. Sem parar me procurava e eu sempre o ignorava. Depois do divórcio tive a certeza das traições dele e os casos dele com algumas funcionárias da loja. Bem, aquilo já não importava mais. Conheci alguém e comecei a namorar. Ele, meu novo namorado, tinha 2 filhos. Não tive paz, pois meu ex-marido me perseguia. Meu então namorado era carinhoso, culto, inteligente, mas abusivo. Não percebia isso até porque eu nunca tinha conhecido alguém que se preocupava tanto comigo. Abria a porta do carro todas as vezes para mim, passávamos muito tempo juntos, mas me fez acreditar em um falso amor. Como assim? Te digo, se fazia de vítima o tempo todo. Morava comigo, não me ajudava em nada, a pagar nada. E ele era formado. Não vou falar a formatura dele para não fechar nela, mas é uma profissão diferenciada, profissão boa. Ganhava muito bem e tinha um nome na cidade. E eu nunca o cobrei ajuda pelo fato de ele estar construindo um imóvel com a intenção de casarmos e viver com meus filhos e os filhos dele. Depois de 1 ano e meio de namoro, faltando poucas semanas para entrarmos para dentro da nova casa que ele havia construído, ele me disse a seguinte frase: eu quero deixar bem claro que essa é a última construção que faço para meus filhos. Na minha morte, você terá que sair da casa. Oi, como assim, meu filho? Bem, aquilo foi um choque para mim, até porque fazíamos planos. A casa toda foi construída ao meu gosto. E os detalhes, pisos, cor da parede, portas, louças sanitárias, cozinha, tudo era o que eu tinha escolhido. Nada era de fato ideia dele, mas claro, foi pago com o dinheiro dele. Então, ali naquele momento, tudo foi ficando claro para mim. A intenção dele, morar comigo, não pagar nada para economizar, para construir. E ainda tem uma decoradora de graça, porque, modesta parte, eu tenho muito bom gosto para decoração de imóveis. Terminei aquela farsa, falei para ele que eu não precisava de casa alguma, pois até então eu havia saído da minha antiga casa só levando as minhas roupas e meus filhos. E deixei tudo para trás para ter liberdade. E não seria ele ou a casa dele que iria me fazer pensar diferente. Emagreci muito, sofri porque sentia falta dele, mas frisa essa frase dela: fui fiel a mim. Eu achei isso aqui fantástico. Fui fiel a mim e segui em frente. Eu tive um amigo que me aconselhou muito quando eu estava casada com meu ex. Uma vez, cheguei chorando na casa dele, reclamando do meu marido, e meu amigo me disse: você sofre até o dia que você permitir. As pessoas irão te magoar e te ferir até onde você deixar. Você é a única que poderá mudar o seu futuro. O grande erro das pessoas é pensar que a felicidade delas depende de outros e não delas mesmas. Fantástico isso aqui. Infelizmente, esse meu grande amigo veio a falecer de câncer. Bem, sempre levei essa frase comigo, depois desse vendaval na minha vida. E ainda com as perseguições do ex-marido, fui levando a vida. Mas mesmo sendo independente, tendo uma visão não de luxo, mas confortável, fazia viagens, saía com amigas, curtia muito. E com o meu comércio indo muito bem, eu ainda sentia falta de um companheiro. Até porque eu sempre fui muito caseira e sempre muito família. Eu queria ter um lar. Com tudo isso, foi aí que entrou uma velha amiga e cliente na minha loja. Ela começou a conversar comigo.
Então eu falei a ela o que tinha acontecido comigo nos últimos anos. Ela sabia um pouco da minha luta com meu ex-marido e sabia das agressões verbais que ele fazia comigo. Falei para ela que eu queria alguém bom para a minha vida, que eu sentia falta disso. Ela me disse: minha querida, você nunca irá amar alguém se você não se amar primeiro. Engano seu pensar que você ama alguém se você ao menos não tem respeito por si própria. Não permita ser enganada, não permita ser agredida, não permita ser manipulada e controlada por ninguém. Respeite a si mesma, dê tempo para você. É disso que você precisa. Você precisa se conhecer primeiro, aprender a ter amor próprio. E dessa forma você irá entrar em um amor de respeito, compreensão e companheirismo. E foi assim que eu fiz. Comecei a me amar. Pretendentes apareciam de montes, a maioria interesseiros em pensar que teria boa vida comigo, por ser dono do comércio e andar muito bem. Mas sempre muito sábia, não dava corda e sabia me livrar de cantadas baratas com classe. Nesse tempo conhecia algumas pessoas legais, cultos, formados, com boa vida financeira, mas nenhum relacionamento sério. Não porque eles não quiseram, mas porque eu não achava o momento para mim. Então, não passaram de apenas ficantes. Em 2014, minha amiga me inscreveu em um site de relacionamento internacional, Brasil Cupido. Ela me dizia que eu estava encalhada, eu morria de rir, até porque não achava isso. Mas entrei lá. Já tínhamos bebido um bocado de cerveja, então entrei na brincadeira. Meu medo era de alguém conhecido me ver. Morria de vergonha, eu não entrava no site com frequência, até porque eu era muito ocupada, mas sempre que tinha um tempo, entrava à noite para ver. E pra merda não acontecer, não deu outra. O vizinho da minha amiga, o vizinho da minha loja, estava lá no site e tinha visto o meu perfil. Aff, que coisa, bloqueei ele rápido. Primeiros contatos do site de pessoas do Oriente Médio. Nessa época, eu já assistia muitos vídeos no YouTube sobre essas pessoas e os golpes deles. Então fiquei esperta, não querendo generalizar que todos são iguais, mau caráter, mas eu quis me prevenir, já sabendo da mal fama, não quis me arriscar. Então recebia mensagens dele, mas nunca respondi. Conheci um americano, divorciado de 3 casamentos. No começo muito interessante, mas como eu já estava calejada e esperta, e muito observadora em cada detalhe, cada ato, logo percebi que ele não era uma boa pessoa. Fomos nos conhecendo mais. Ele fazia caminhada e levava o celular para irmos falando por vídeo. Detalhe, ele falava espanhol. Um certo dia, em uma caminhada, ele me apresentou o vizinho dele. Quando eu fui dizer olá, meu cabelo caiu no meu olho. Então, com um gesto, coloquei o cabelo para trás. Para minha surpresa, quando ele chegou na casa dele, ainda por vídeo, ele me perguntou por que eu estava me insinuando para o vizinho dele. Eu perguntei se ele estava louco. Ele me disse sobre o gesto do meu cabelo. Então eu vi o primeiro problema. Ciúme excessivo, doentio. Então me ligava todos os dias e queria falar por vídeo o tempo todo. Eu disse que tinha que trabalhar e não podia, mas ele sempre à toa em casa. Ele tinha uma empresa de mudança de carga pesada, como cofres. Então ele controlava tudo por telefone, internet. Era isso que ele me dizia que fazia, mas era o dia todo praticamente deitado na cama. Segundo problema, preguiçoso. Falei para ele que se eu fosse me mudar para os Estados Unidos, eu queria ter um emprego, porque eu precisava ajudar meus pais. Aí ele me disse, claro, você virá trabalhar na minha empresa em casa e irá mandar e-mails para clientes. Terceiro problema, controlador. Com o passar dos dias, sempre conversando, eu tentava adquirir o máximo de informações sobre ele, claro, muito discretas, sem ele perceber. Eu estava observando ele todo momento, as atitudes, interesses e ações. A filha dele, já adulta, creio 20 anos na época, morava com ele. Então, um certo dia, pedi para que ele me mostrasse a casa dele. Vi por vídeo por fora, uma bela casa, mas por dentro um verdadeiro desastre. Era uma zona total, a cozinha não tinha mais espaço para louça suja. A filha o tempo todo no sofá dormindo, sei lá. A casa tinha roupas espalhadas pelo chão,
O lixo na lixeira transbordava. Então perguntei por que a casa era tão suja. Aí vem a pérola. Ele me disse que a casa estava esperando eu chegar. Vi que ele não queria uma companheira, uma esposa. Ele queria uma empregada doméstica que servisse como mulher também. E que ficasse 24 horas à disposição dele. Né? Bem isso. Saí, disposição dele. Conclusão, saí fora. Isso durou 1 mês de conversa e foi o suficiente para que eu abrisse os olhos. O bloqueei de tudo, não dei chance para que ele me procurasse mais. Com o passar do tempo, ainda no site, conheci outras pessoas, uns tarados imbecis que logo eu bloqueava. Conheci um americano que morava no Brasil, falava muito bem o português. Ele tinha depressão, meu Deus, ele apenas chorava. Ele não mentia, eu sentia isso. O problema dele era com a ex-mulher, que mentiu pedindo para que ele assinasse uma autorização de viagem para levar a filha deles para a Itália para passear, mas ela nunca mais voltou. Ela se casou lá com outro homem e ele brigava na justiça para ter a filha novamente. Meu Deus, eu não queria isso para mim. Não levei nosso papo por muito tempo. Conversamos por algumas semanas, mas nada mais. Eu não sentia estar preparada. O caso desse rapaz era bem delicado. Depois de 7 meses no site, já em 2015, conheci outro americano. Conversamos muito, perguntei dos interesses dele, profissão, e aquele papo foi durando um papo sadio. E sabe da maior? Ele sem nenhum português e eu sem nenhum inglês. Como fazíamos? Usávamos o Google Tradutor. Achei no momento que aquilo não daria certo, mas ele fazia questão de falar comigo todos os dias. Ele me apresentou a mãe dele, uma senhora linda, apresentou o irmão, então fui conhecendo os amigos, a família por vídeo. Quando dava, ele ligava a videochamada no trabalho e conversávamos um pouco. E nunca, em hipótese alguma, me pediu nudes ou perguntou sobre situação financeira. Depois de 2 meses conversando e nos conhecendo, ele me perguntou se podia me visitar no meu dia de aniversário. Eu disse sim, mas confesso que fiquei surpresa, até porque era uma viagem longa. Ele comprou a passagem para ficar 15 dias. Esta seria a primeira viagem dele ao Brasil. Então chegou o grande dia. Tadam! Meus pais e eu fomos buscá-lo no aeroporto. Ele muito simpático, alto, bonito, me abraçou tão forte, tremia muito. Eu achava engraçado, perguntei por que tremia tanto. Ele me disse: eu estou nervoso, muita ansiedade de conhecer você. E passamos meu aniversário juntos. Meus pais amaram ele sempre muito educado, nunca faltou com respeito ou sequer falou algo desagradável, tipo palavras nojentas como alguns homens falam. No dia do meu aniversário, ele ajoelhou nos pés do meu pai e pediu a bênção à minha mão em casamento. Meu Deus, chorei, nunca vi isso. O respeito que ele teve pelo meu pai. Bem, meu pai deu a bênção e eu aceitei. Foi tudo tão rápido, mas eu sempre muito ciente que o casamento é uma coisa muito séria, que envolveria não somente ele e eu, mas meus filhos também. Ele perguntou se eu queria visitar o país dele e que ele poderia comprar a passagem para que eu voltasse com ele no mesmo dia do regresso dele. Eu já tinha um visto americano, até porque eu viajava muito, e a minha intenção era visitar os Estados Unidos um dia. Então aceitei e fui. Ele pagou tudo, passagens, as minhas despesas nos Estados Unidos. Gostaria de deixar bem claro que eu fui, mas levei dinheiro para caso de emergência. A gente nunca sabe. A carta de convite que ele me deu para passar na imigração tinha os dados dele e eu dei uma cópia para minha mãe. Eu queria deixar minha mãe bem informada em tudo. Passei 15 dias nos Estados Unidos, conheci pessoalmente toda a família dele. Voltei para casa, depois de 2 meses voltei aos Estados Unidos e fiquei por 1 mês na casa dele. Achei isso importante porque queria saber como era a vida um pouquinho com ele, até porque era um grande passo e mudança que eu estaria dando na minha vida. Sabe qual foi a promessa um para o outro antes do casamento? Nunca, jamais brigar ou discutir, ou sequer gritar um com o outro, mas sempre expor o que incomoda, e assim foi feito. Primeiro casamos no Brasil, vendi meu comércio e investi o dinheiro no Brasil. Meus filhos ficaram 1 ano morando com meus pais. Achei que seria bom para que eu tivesse um tempo suficiente para poder me adaptar, ter um bom emprego e poder buscar meus filhos com segurança, sabendo que eles iriam ter conforto aqui.
Hoje moro nos Estados Unidos, graças a Deus, com meus filhos e hoje tenho um bebê com meu esposo. Um menino lindo de quase 3 anos. Este ano estamos completando 5 anos de casados. Não somos ricos, ele não era rico, mas suas qualidades, atencioso, generoso, trabalhador e respeitador. E sabe por que meu casamento deu certo? Porque ambos procuram a mesma coisa. Eu, em todo esse tempo que passou, eu nunca procurei alguém pela condição financeira, mas sempre fui muito atenta e aconselhos e sempre dei prioridade para o respeito acima de tudo. Um conselho e um grande engano achar que todo gringo é rico. Aqui trabalhamos muito, aqui ganhamos em dólar e nossas despesas são em dólar. O amor da minha vida, encontrei o amor da minha vida não porque ele é gringo, mas ele é de bom caráter, honesto, e isso fez a diferença. Vocês devem estar se perguntando, o casamento dela é perfeito? Não, não é, mas é saber que cada um tem seu jeito de pensar e respeitar, e tentar chegar a uma conclusão juntos. Ter seu momento sadio com amigos, sem ter ciúmes doentios, e saber que você tem um companheiro ou companheira e não um animal que pode ser domado. Meu marido acolheu meus filhos como se fossem os filhos dele. E meu marido não se casou, mas porque ainda tem esperança. E meu ex-marido não se casou mais, porque ainda tem a esperança que eu volte para ele. Meu ex-namorado, aquele que era abusivo, se casou. E sempre arruma um jeito de me mandar recados por terceiros, dizendo que eu sempre fui a mulher da vida dele. Eu apenas ignoro. Aquilo é passado. Hoje sigo a minha vida simples e feliz porque guardei os bons conselhos para toda a minha vida. Hoje não uso mais o Google Tradutor porque já falo inglês e meu marido está aprendendo aos poucos o português. Meu bebê fala os 2 idiomas, meus filhos mais velhos já são fluentes em inglês. Agradeço pela oportunidade e espero que os conselhos dos meus amigos e a minha história sirvam para muitos aqui. Belo trabalho que você faz, grande beijo e sucesso. Minha gente, eu quero repetir uma frase aqui que ela botou, eu até grifei aqui, senhor, cadê? Aqui. Que ela fala que eu fui fiel a mim, pronto, fui fiel a mim, sabe? Isso aqui é o segredo de tudo nessa questão dos relacionamentos, partindo do capo lá das meninas, das Marias com os boys, né, tal. Antes de se envolver cegamente, inconsequentemente, incondicionalmente em relacionamento, seja fiel a você mesma. Se você analisa aquilo ali e vê que aquilo vai lhe prejudicar, não entre nisso, não vá naquela de ai, mas eu tô apaixonada, ai, mas ele fala que me ama, ai, mas eu amo, eu tô sentindo falta, não importa. Seja fiel a você mesma. Não permita que homem nenhum faça que você se coloque em segundo plano. Faça que você se sujeite a pagar passagem para homem vir para cá, a pagar a estada de homens aqui no Brasil, ou abrir mão de tudo que você tem aqui para contar troco lá do outro lado do mundo. Não, seja fiel a você, ame-se, porque quando você conseguir amar a si própria, você vai evitar que essas tranqueiras entrem na sua vida, que foi o que a nossa Maria aqui fez, tá? História belíssima, graças a Deus ela tá bem, tudo no final deu tudo certo para ela, e pode dar para qualquer outro também, que se ame, que seja fiel a si própria, ok? Maria, muitíssimo obrigada por teres enviado tua história, tá? Amei tua história, muito sucesso pra ti. E vocês aí que me acompanharam até agora, muito obrigada por terem disponibilizado o seu tempo também. Vamos todo mundo lá pros comentários agora, quero saber o que é que vocês acharam da história dela. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau!